Rebeca, conta a sua trajetória um pouco, porque eu sou fãzaça do Barra de Axis, e eu queria saber como que essa ferramenta chegou até você. Ou você quer fazer uma pergunta Não, antes? não, é justamente isso que eu ia falar. Eu ia falar Ah, assim que eu tô aqui no meio de duas feras do Barras, né? Aí eu ia falar, como que começou a trajetória? Começa isso. pelo Barras aí, aliás, Começa pelo começo. pelo início de tudo. Aonde você veio Como- atrás desse rastro de energia e que daí a gente sabe que faz, saiu a faísca, vai embora, né? É isso mesmo, olha que interessante. Rastro de energia, gostei disso. Bom, eu já nasci uma pessoa meio esquisita, né? Meio diferente, né? Pode pôr aqui em mim, né? Que o esquisito diferente pode ser muito bom. Mas eu fui aquela criança que subia no telhado aos 3 aninhos, que pedia para ir embora, que queria ir para casa. Então eu deixava a família toda assim surtada. O que essa criança tem? E aí nessa movimentação toda, uma família cristã começa a busca, né? Por que que é tão diferente? Por que que fala coisas diferentes? Por que que é tão atenta ao céu, aos animais, à natureza? Então eu fui uma criança diferente, que aos 11 anos tive um câncer na tireoide, que não tinha nenhum caso no Brasil. Meu caso foi para os Estados Unidos, porque naquela idade de 11, 12 não existia nenhum desse caso. O que será que a Rebeca queria, né? Olha para mim, deixa eu falar como a criança se Uhum. comunica adoecendo. Então, todo o movimento já estava aqui, né? Precisava falar, precisava pôr para fora. Aí pais brigam, pais têm a movimentação em casa, começam as brigas da criança interna. E assim eu fui mexendo com a minha família. Eu vim de uma família onde o sincretismo religioso era muito grande. Tive vó benzedeira, metade da família presbiteriana, aquela bagunça. Aí mãe vai atrás do espiritismo para ver se ajuda a criança que vê coisa, passa por exorcismo, passa por. Então, gente, a minha trajetória foi uma busca. E eu desenvolvi muitos problemas com meu pai. Então, comecei a buscar Seishonoye, movimentação do perdão, para perdoar, para aprender a limpar aquilo, porque eu não queria ter outro câncer. Minha fala sempre é essa. Eu não queria ficar doente. Então, eu tinha que perdoar. Eu tinha que entender que as pessoas eram diferentes. Eu não aceitava as religiões, eu queria que tivesse um Deus só. Por que que essa diferença das linguagens, né, religiosas? Então, falar, Deus é um. Minha mãe explicava do jeito dela, não é assim, cada um tem uma crença, cada um foi criado de uma forma, olha tudo que a gente já conheceu, não são todas as pessoas que você pode falar tudo. Então, aquela coisa de vai para trás, fica quieta, fala menos, ri menos, aparece menos, tudo isso foi sendo embutido na Rebeca. Então, a jornada do perdão começou ali. Só que um buscador é o quê? Um buscador. Ele busca, busca, busca e nunca Sem fim, né? encontra. Sem Ele fim. nunca encontra, porque não tem nada aqui fora. Isso aqui é uma ilusão, Isso. né? Isso aqui é reflexo dos nossos pensamentos, das nossas crenças. E aí, encurtando esse caminho, casa, tem filho, separa. Na separação, conheci o Ho'oponopono. Por quê? Eu não queria ter outro câncer. Então eu tinha que perdoar. Eu não queria ficar magoada. Eu não queria ficar no mi. Vocês conhecem a história do mi, 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 mi? O que é o mi, 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 né? Me magoaram, me traíram, me roubaram. Eu tava nessa. Aí veio o Ho'oponopono. Ferramenta que uma hora a gente pode até fazer um podcast só dela, né? Sim, Que é maravilhosa. sensacional. Mas o que que ela ensina? De tudo que a gente já aprendeu, eu falo que é a ferramenta mais segura que tem. Você é 100% responsável. Quando eu me coloquei ali, falei, nossa, como assim? Eu sou 100% responsável. Fui traída, fui roubada, tô passando por isso. Como assim? E a culpa é minha, né? Né? Eu criei isso, como? Então aí vai todo esse processo. Em 2014, eu já era da Rosa Cruz, já estava em outro movimento energético, buscar loucamente. Ao mesmo tempo que eu ia na congregação cristã, eu ia na ayahuasca, no Santo Daime. Então, um dia uma amiga minha chegou e falou assim, que Deus estava olhando para mim e falando, calma, filha, eu tô te vendo. Eu falava, não, mas eu não estou buscando ele me ver, eu quero entender. Eu tinha aquela desespero de entender tudo. E com isso, eu achava que entendia, só que o movimento não acontecia. Quando, meados de 2015, 16, 17, eu estava no Theta Healing, chegaram as movimentações do Axis, e aí Barras, né? Primeiro movimento, vocês falam muito Barras, eu falo que eu já criei o outro método para sair do Barras. Porque o Eu Axis sei é bem, absurdo, eu sei bem como que é, tá? Porque eu tenho uma né? pessoa muito próxima de mim que também é assim, já Né? já não tem mais o Barras, ela já é outra coisa.
Então são duas. Então. Agora eu vou ficar com medo das duas se reunirem aí. Porque não é sensacional você Não, criar esse maravilhoso. caminho seu? Porque você não é do Barras, você não é do Axis, você não é do Teta, você não é da Não Hipnose, é. você não é da PNL, você é a Fabi. Exatamente. Você fez o seu movimento. Com Quem todo vai o lá ferramenta- É. é porque encontrou em você a energia A que compatibilidade, precisava. né? É o campo energético, né? Como vocês falam aí na música, né? É toda essa conexão. O que traz até você, a Rebeca, o Hamilton, a Fabi? Uhum. É isso. Mas tá, vamos lá. Depois de tudo isso, aprende a perdoar. 2014 comecei a dar as palestras. Ho'oponopono. Eu vou palestrar o quê, gente? Eu vou contar a minha história? A minha fragilidade? Eu vou me expor? As meninas, porque quando você conta, você nos ajuda. Porque você estava passando por tudo isso e aprendeu a se perdoar, a olhar, ver o outro com compaixão. Então, vamos contar. Eu me sabotava. Eu punha no Facebook lá e deixava fechado. Fazia aqueles movimentos de quem tem medo, como todo mundo que já começou, né? Ô, Rebeca, eu fiz um movimento desse, liguei uma live 11 horas, 11h30 da manhã para ninguém ver quando eu vi. Que tava lotado, gente. Horário de almoço. Mas eu achei que não fosse ter ninguém. A pessoa foi entrando, eu falei, não acredito. Exatamente. Deixa eu ver a Fabi aqui que eu vou fazer o almoço É. mesmo. Põe ali na cozinha e Esses vamos mostrar movimentos com a Fabi. sabotadores. Dá um rebote, né? Dá. Tá tudo certo. Foi assim que cheguei a 66 pessoas numa roda de Ho'oponopono. Com dança circular, essa você nunca participou. Não. Então a gente fazia na academia, sentava no chão, não tinha nem. Porque esperava 20, 30 pessoas. Numa das reuniões tinham 66 mulheres. Fizemos o sagrado feminino, ativando com Ho'oponopono e dança circular. Então, assim, foram acontecendo os movimentos. Só que eu passava muito mal. Eu recebia tudo isso, cada abraço, coração com coração, tudo que eu ensinava, eu ficava presa ali. Então, contar mais da dor, né? Ativa a dor. Então, eu estava o tempo todo na dor das pessoas. Era maravilhoso para a pessoa, mas eu estava definhando, sempre adoecendo, tocava, empolava inteira, porque eu tinha a crença de ninguém vai me tocar, ninguém põe a mão em mim. Como que eu tô tocando as pessoas? Fui desenvolvendo várias alergias, várias situações de sangrar 15 dias, muita coisa aconteceu. Até que, falei, com 42 anos, né, eu passei uma outra jornada em 2021 para 22, que daí quando eu me percebi nesse movimento, eu já tinha escrito o método Destravando Cadeados Emocionais. Porque se a gente parar para pensar, o caminho do resgate começa com o quê? A nossa desconstrução. Sim. O nosso caminho é o tempo todo destruindo, descriando, desconstruindo tudo que a gente aprendeu. A gente brinca que a vida só começa aos 40. Por quê? Porque a gente tem que voltar e começar a resetar, né? Destruir, descriar, como diz o Axis, tudo que ficou colocado na nossa cabeça de uma forma que hoje não cabe mais, né? A constelação né? desprogramar. A programação neurolinguística e todas as ferramentas que vocês trazem aqui falam tanto. Aí chegou nesse momento da maior dor de um relacionamento abusivo, Maria da Penha, um monte de coisa. Eu falei, peraí, eu já trilhei o caminho dos cadeados. Eu tenho as chaves. Por que eu estou me distraindo? Qual é o movimento sabotador que passa ano, eu volto a passar naquele trilho, caio no mesmo buraco? A gente já sabe que tem um buraco ali. Por que que eu insisto em entrar? E aí, como que eu fui percebendo isso? Que eu tinha que estar no momento presente. O que que é o método Destravando Cadeados? Por que que ele é auto-aplicável? Porque se você tiver no momento presente, que é o primeiro cadeado, a primeira chave do cadeado mente linear, não existe passado, presente e futuro. Isso só existe na linha do tempo para a gente cronometrar, né? Mas está tudo no agora. Tá aí teoria das cordas sendo comprovada, milhões de realidades acontecendo. Hoje a gente já nem fala muito de vida passada, né? A gente fala de realidade paralela. E para muita gente isso ainda é assustador. Não é para qualquer pessoa que a gente começa a falar de realidade paralela. O pessoal olha no tua cara e fala, o que que é isso? Você falando aí do agora, eu tô terminando de ler um livro chamado O Poder do Agora pela terceira vez. Sensacional. E sabe que cada vez que a gente lê, a gente pega algo diferente. E o agora, nesse livro, ele tá me pegando de um jeito, porque eu tinha lido, mas a cabeça sempre ficava assim, ó, amanhã eu preciso fazer isso. Nossa, eu esqueci ontem de fazer aquilo, e o agora a gente deixava passar. E eu tô conseguindo, através de meditações que eu tô fazendo com a Renata Lobo, ela é de São Paulo.
eu tô conseguindo vir para dentro do agora. E as pessoas não sabem o quanto é difícil você fazer o agora. Porque quando você faz o agora, a tua mente, ela esquece do amanhã e do ontem e você consegue viver.